Vamos falar de educação, porque todos nós estamos preocupados no período pós-pandemia com o nível da educação, da formação em várias profissões, né? O jornalismo não é diferente, né? A gente tem visto aí em algumas instituições cursos a R$ 100 sendo oferecidos a R$ 100, né? Diz, legal, curso a R$ 100, eu pago R$ 100 aí por esse curso de jornalismo e de comunicação. Mas as pessoas não estão se preocupando com a qualificação, com a formação, que instituição enfim. E isso está acontecendo em vários cursos, chegando ao absurdo de chegar na enfermagem, que é um conselho que mais tem se manifestado contra cursos de ensino à distância, de enfermagem, e até na educação física. Esses dias eu ouvi, tu viu que eu tô saradinho e tal, tô um bombadinho e tal, né? Tô indo na academia, eu ouvi e também ouvi assisti em redes sociais de que não vai mais precisar ter curso de educação física para tu orientar um aluno numa academia. Isso me preocupa muito e eu sei que te preocupa como profissional da área. O que a gente pode falar sobre isso, Léo? Bom, Alberto, em primeiro lugar eu preciso dizer, né, que eu sou coordenador de curso há 14 anos, eu estive no ano da pandemia, durante 1 ano e meio eu fui diretor do Centro das Ciências Biológicas da Saúde, da Univates, e tinha todos os cursos da área da saúde no meu guarda-chuva de gestão. Ou seja, eu enfrentei a pandemia como um cargo maior de gestão do que eu tenho dentro do curso. E no curso de Educação Física hoje eu tenho as formações finais em licenciatura, tenho a de bacharelado e eu também tenho um EAD em licenciatura, que sou eu que sou o gestor, né? Ele está na minha alçada. E aí é muito importante que a gente mostre o cenário, que a gente abra esse mapa rapidamente para fazer uma contextualização de tudo isso que a gente vive, né? Eu quero deixar claro que o EAD ele tem uma função importante no Brasil. No seu cerne ele tem uma função muito importante. E eu acredito que para algumas formações ele seja relevante, ele seja possível. Mas as licenciaturas são algumas, né? É uma parte, cursos que têm uma menor carga de questões práticas, né? Mas a gente nunca pode esquecer que nós, no ensino superior, nós temos, como regra, 3 formas de avaliação, né? Que é a cognitiva, que é a que todo mundo conhece, que é a prova. Nós temos a atitudinal, né? Que são as relações comportamentais, e nós temos a procedimental, que o indivíduo precisa fazer, né? Outra coisa que a gente não pode nunca esquecer é que hoje no ensino superior nós não trabalhamos com conteúdo. Nós usamos o conteúdo para startar o desenvolvimento de habilidades que, ao final da formação, serão capacidades. Então, aquele negócio... Porque conteúdo, gente, conteúdo está na internet, conteúdo está no Google, conteúdo está na inteligência artificial. Fechou. Nós não precisamos, né, de uma estrutura, nós não precisamos de um professor para conteúdo, desde que eu tenha um nível básico de orientação. Agora, o atitudinal, o procedimental, o desenvolvimento de habilidades e a formação da capacidade não existe sem professor. Ponto. Histórico. Nós temos, e daí não tem ninguém se safa dessa história, né? Nenhuma base política se safa dessa história, que nós temos lá na LDB de 96 a abertura da possibilidade do ensino superior à distância. LDB é a Lei de Diretrizes de Base. Isso mesmo. Educação. Logo depois, nós temos um detalhe na lei, né, já na era do Fernando Henrique Cardoso, que ele nos dá a facada e a torcida da faca, né? Que é a formação em licenciatura. A frase era mais ou menos assim: a formação em licenciatura deverá ser presencial. Na calada da noite entra uma palavra que muda todo o contexto, que é preferencialmente presencial. Ou seja, no Brasil, o que é preferencialmente deixa de existir. Ou tu faz ou tu não faz, e está dentro da autonomia institucional. Ok? Depois, nós temos o pior momento para nós, que é 12 de dezembro de 2007, quando o Haddad, então ministro da Educação, ele abre
as portas para o mercado estrangeiro. Então, nós temos a entrada de grandes grupos no Brasil, né? Para promover os cursos à distância. Ele flexibiliza formas de abertura de polos, né? E flexibiliza o EAD de uma forma assim ampla, quase que restrita, né? Sem uma regulação adequada. Esse é o grande problema, a regulação, né? E depois... Quer dizer, a ideia poderia até ser boa, mas Sim, assim, não teve regulação. Sim, exato. E o Temer, em 2017, também, ele traz uma maior flexibilização e há uma ampliação grande na questão de inserção de polos e tal. Bom, o cenário que a gente vê hoje é de um mercado estrangeiro muito permeado com o nacional, então ninguém sabe direito quem está onde, né? Apesar da gente ter indícios não, ter as pontas, né? Se são de fora do Brasil ou de dentro. Mas por que eu falo nisso? Porque eu gosto muito da expressão comunitária. E o sul do Brasil, ele é pródigo. O restante do Brasil, ele não trabalha com instituições comunitárias. Temos alguns casos isolados, eu não poderia nem citar, porque eu não tenho certeza deles. Mas no Rio Grande do Sul nós temos 17 co-irmãs comunitárias, e eu sou um filho de uma delas, que é a UX. Nós três aqui. Né? Nós três, né? E a Univates, a FUVATES, né, que foi o primeiro movimento de lajeado, era um braço da UX quando surgiu. E hoje a Univates tem mais de 50 anos de formação no ensino superior. Né? Comunitária. Comunitaríssima. Né? E qual é a grande diferença para o nosso pessoal entender? A universidade comunitária ela está vinculada ao município, à sua região, onde ela está. Né? Todo o recurso que ela arrecada lá com as mensalidades e com os serviços, todos eles têm que ser reinvestidos na própria instituição e no desenvolvimento da educação daquela instituição. Né? E isso faz com que a UX seja importante para a prefeitura. Isso faz com que a UX seja importante para cada pessoa que mora no município. Porque se a gente observar todo o desenvolvimento de análise de combustível lá dos postos, isso era a UX. Né? De análise de outras questões. Bom, um mar de coisas. Emprego, tudo, pesquisas, tudo isso é assim. Aí eu vou dar um exemplo da minha terra. Né? Hoje eu me sinto um lajadense, eu amo Caxias do Sul, né? Mas eu me sinto um lajadense em Lajeado, se não houvesse a parceria de braço dado mesmo entre Univates, HBB, que é o nosso Hospital Bruno Borne, que é o hospital referência da região, e Prefeitura Municipal de Lajeado, eu não sei se Lajeado teria sobrevivido à enchente. Às enchentes. Né? Nós vivemos na carne uma coisa que é inimaginável. Inimaginável. Né? É claro que eu olhava com quase desespero para muitos amigos em Galópolis, né? Tu citaste o time, né? Onde eu trabalhei, que me abriu as portas para o mundo do trabalho, para a vida. Muita coisa que eu tenho eu devo ao basquete de Galópolis. E eu via pessoas conhecidas entre os nomes das pessoas que as casas simplesmente desceram, ribanceira abaixo, e ninguém entende isso, né? A pessoa comum, que não é estudioso da área, não entende isso, né? Mas Lajeado não teria sobrevivido à enchente da forma altiva como fez, de reconstrução, né? Para vocês terem uma ideia, um dos prefeitos de maior destaque no estado do Rio Grande do Sul é um rapaz super jovem, foi meu orientando de TCC, é o prefeito de Mussum, Matheus Trojan, que esteve com a gente na aula inaugural do curso essa semana, né? Que ele é um fenômeno. E ele trabalhou lado a lado com a Universidade do Vale do Taquari, né, com a Univates, nessa reconstrução, nesse trabalho do cuidado com as pessoas, do cuidado com a cidade, né? Então foi um movimento muito grande. Então foi pandemia, já foi uma coisa absurda o trabalho do tripé HBB, Univates e
E prefeitura municipal, poder público, né? Depois vem enchente mais uma vez. Muita gente ajudando, mas esse tripé, ele nunca deixou a região. E isso é a importância de uma universidade comunitária. E daí quando você fala de grupos externos vindo com uma universidade que ela se resume a uma loja comercial com alguns computadores, você começa a olhar, opa, o ensino superior ele não é mais como era antigamente. Né? O que esse ensino superior neste formato pode nos dar? E isso tudo é muito marco regulatório, né? O que é que está sendo cobrado dessas pessoas, dessas instituições, para se dizer assim, olha, eu atesto o teu diploma de ensino superior, né? Mas a que preço? O que nós estamos pagando para isso, né? Claro, só na região do bairro onde eu moro, São Peregrino, eu acho que são 10 ou 11, 12 instituições. É inacreditável. A gente passa e vê uma instituição menor, com um nomezinho lá, e com uma salinha pequena, mas não há regulação para isso. Quer dizer, onde é que está a biblioteca, onde é que está o laboratório, é um EAD. Por outro lado, tem instituições muito sérias. Muito sérias, que Alberto. tem EAD, a gente não está demonizando a EAD, mas que algumas terceirizam o EAD. Quer dizer, o EAD da instituição não é da instituição, um EAD terceirizado. E isso é que o governo tem que regulamentar e fiscalizar, porque é isso que está fazendo com que, na minha opinião, muitos sejam formados nessas terceirizadas, né, de instituições sérias, sem a devida formação, qualificação. É o caso da enfermagem. Como é que vai formar um profissional de educação física numa terceirizada? EAD que tu não sabe de onde é. Espetando laranja com seringa. Espetando laranja. Sabe, Alberto... eu fico impressionado com isso, sabe, Léo? É por isso que é importante esse assunto, porque eu não sei se esses números são de agora, mas 47 mil polos de ensino à distância no Brasil. Isso dá 46%, 46% desses 47 mil polos são terceirizados. E esse cuidado com a instituição, que as instituições comunitárias têm com as comunidades, né, são comunitárias, né, ele não se observa nesse outro campo. Outra coisa que é bem importante, e às vezes pode passar desapercebido pelas pessoas, mas a instituição comunitária, ela trabalha com realidades regionais. Então você vai ser preparado para trabalhar com uma realidade regional. Quando você compra um pacote de formação de ensino superior, ele é absolutamente generalizado. Então, o pacote que serve para Rio Branco do Acre serve para o Chuí. E qual é a realidade regional? Qual é a realidade regional? Né? Uma das discussões sempre teve baseada assim, mas a realização das avaliações. Gente, as avaliações são, na maior parte, existem instituições sérias, né? Eu defendo a qualidade do EAD onde eu atuo, porque tem uma carga regional, porque todo o material, todas as avaliações, tudo é feito por nós. Não é banco de provas, né? Tem um grupo que é uma Vogal, o nome do grupo, que vende pacotes para concursos e tal, e tem muitas instituições que compram os pacotes prontos de provas, por exemplo, né? De avaliações, certo? E essas avaliações, veja, não é exigido que elas sejam, até agora, não é exigido que elas sejam presenciais. Então a pessoa não tem que ir nem na sala comercial, aquela no polo, para responder uma avaliação, para pelo menos alguém olhar, né? Porque hoje com inteligência artificial você pega lá, avaliações, não sei o que, de tal empresa. Né? Você tem tudo, com todas as respostas. Então a pessoa com um celular e com um computador, ela responde toda uma prova. Então a avaliação cognitiva cai por terra completamente. Né? E da avaliação atitudinal e a procedimental, então a gente não tem nenhuma chance de ter qualquer efeito delas para a formação do indivíduo. Né? A área da saúde, ela é ainda mais complexa. Né? Tem um movimento muito forte da enfermagem que foi citado agora, mas o Conselho Federal de Farmácia é muito forte nisso, fortíssimo. Muito forte. O Conselho Federal de Psicologia é muito forte e atuante. O Conselho de Educação Física, o CONFEF, tem um trabalho importante nisso, mas o CONFEF
ele sofre muito por conta da avalanche na educação física. Porque a educação física acaba sendo o gargalo, ou melhor, o furo de entrada dentro da grande área da saúde. Porque a educação física, ela tem um pé de cada lado, na verdade. Né? Ela tem o pé dentro, muito forte dentro da área da saúde, lá na formação bacharelado, que é todo profissional que trabalha longe da educação básica. E nós temos um pé muito forte dentro da área das linguagens, né? Quando a gente trata de licenciatura. E daí, no campo das linguagens, a gente tem uma entrada fortíssima do EAD. Né? Então, aqui se prestam as instituições, e as instituições comunitárias, elas começam a olhar bem, nós estamos perdendo esse mercado. Né? Para eu continuar auxiliando a minha comunidade, eu tenho que ter volume, não adianta. E é aquele negócio assim, né? Ou eu entro nessa briga, ou daqui a pouco eu vou ficar lá e o pessoal vem lá de fora, não sabe da onde, né? E vai levar todo mundo para lá, porque realmente é muito mais barato. Agora, eu faço uma pergunta para as pessoas que estão em casa. Será que é possível, com R$ 159 no primeiro semestre ou no primeiro trimestre, você fazer uma graduação que vai te preparar para trabalhar a vida toda na área que você escolheu para trabalhar 30, 35, daí depende do governo e das leis, né? Talvez você trabalhe 40 anos, né, numa profissão, e você vai ter um custo mensal. Eu não estou dizendo que o dinheiro equivale à qualidade, né? Mas talvez seja de se desconfiar que uma mensalidade de graduação seja mais barato do que você fazer um churrasco para 4 pessoas. Né? Eu fico desconfiado com a qualidade que isso está se apresentando. E as pessoas estão comprando isso. Porque a gente passa pelo momento que tu falaste antes, né? Também pelo um resquício de pandemia, que teve coisas boas, eu estou falando dos legados, né? E coisas muito ruins. Ah, é verdade. Aí a gente estava falando antes aqui da confiabilidade dos veículos de comunicação, onde é que estão as informações, quando você ouve uma informação, que veículo que você mais confia? O rádio continua em primeiro lugar. E os influencers, em último. Uma pesquisa que foi divulgada na sexta-feira na Folha de São Paulo. E nessa área da saúde, isso que me preocupa, tem muita gente. Muito influencer, que não tem diploma, que não fez faculdade, que não pagou nem os R$100 e poucos aí, né? É só estuda o outro, dão 10 motivos para você viver melhor, mostram os exercícios para tu fazer na academia, ou dão aulas enfim, de tudo, pedagogia. O pedagogia é o curso que, enfim, avalanche. É uma avalanche. Na enfermagem, na psicologia, enfim, são influências sem a devida formação. E esse é o legado da geração ansiosa, né, Léo? Que a gente queria falar. Sim. Quer dizer, uma geração ansiosa que, bom, agora, já que tem esses caras aí, que são bons, eu acredito neles, eu vou fazer logo. É isso, não preciso de faculdade, não preciso de diploma. Essa é uma realidade que a gente tem que temer, daqui a pouquinho não precisar mais fazer uma universidade, ter um diploma de curso superior. Alberto, eu acredito que as coisas estão se voltando cada vez mais para as pessoas escolherem, certo? Se a gente pensar na nossa época, a gente não é tão velho assim, né? Se a gente pensar na nossa época, qual era a nossa meta, né? Bem, eu vou guardar dinheiro ou vou fazer um financiamento para pagar os meus estudos para eu ter uma profissão, né? Eu ser qualificado, ter uma profissão regulamentada, né? E daí, vendo de fora a não regulamentação ou a queda da regulamentação para trabalhar com jornalismo, eu acho um absurdo, né, em veículos. Mas isso não é da minha seara, você pode defender. É um caminho sem volta, não vai ter regulamentação. Mas está cada vez mais para as pessoas escolherem. Sim. Né? Hoje, qual é a escolha? Muito bem, eu tenho um dinheirinho ou eu posso fazer um financiamento. Eu faço um financiamento de uma moto, que ela me dá liberdade, né? E eu pago, sei lá, 250, 300 reais por mês para a minha formação. Essa que vai me dar 40 anos de trabalho, né? E a moto que pode me levar para o poste, que pode, né? Ela me dá liberdade, mas ela termina em algum momento, né?
Então, está cada vez sendo jogado para cima das pessoas a escolha, né? A gente sempre diz assim, escolha fazer não sei o quê, né? Você tem a liberdade, aqui você pode escolher o seu horário, aqui você pode, né? É uma liberdade gigantesca. A minha pergunta essa geração que está vindo tem essa capacidade de escolha? Tem condição de escolher de uma forma coerente, sensata, né? Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, né? Nós não somos um Japão. Nós não somos disciplinados, né? O conforto para nós ele é muito interessante. Eu estou falando de Brasil de forma geral. Existem mega estudantes que entram numa faculdade EAD e saem melhores ainda, né? Mas a grande massa vai ter dificuldade, porque é um processo que você precisa controlar você mesmo. Você precisa ser disciplinado. Você precisa fazer trabalhos e não buscar a resposta pronta numa inteligência artificial, né? Você precisa estar no negócio, né? E a maior parte das pessoas tem dificuldade com isso. E são essas pessoas que vão te atender depois, porque é uma massa que está chegando no mercado, né? E isso é muito perigoso para a população, né? Pensando a área da saúde especificamente, que é a minha área de trabalho diário, né? Como é que eu vou dar segurança para uma pessoa no campo da saúde, seja na educação física ou qualquer outra área, com uma formação que não exige dela o que o nosso professor Paulo Eugênio Gedós de Carvalho dizia, tempos de bunda, que é sentado na cadeira, estudando, né? Se você consegue responder, aí eu pergunto para quem está em casa, se você consegue responder uma prova de 40 questões rapidamente em 15 minutos para poder andar com a sua moto, para poder ver a Peppa Pig ou para poder ver alguma minissérie, você vai fazer isso ou você vai se dedicar à prova? Os tempos de hoje dizem que você vai fazer em 15 minutos com uma inteligência artificial te respondendo, né? E aí? E como é que fica a pessoa que vai contratar o seu serviço depois? Como é que isso acontece, né? Para que caminho a gente vai? Então, claro, hoje, o ano passado, o Ministério travou a abertura de novos cursos EAD, né, para pensar um novo marco regulatório. Porém, não pensou ainda, né? Ele está sendo gestado, existe uma minuta, né, mas eu desconfio de algumas coisas, eu tenho muito receio de que, por exemplo, a necessidade de 50% de presencialidade possa ser assim. Você monta uma turma, você tem aí uma loja comercial maior, bota 300 pessoas e bota um professor virtualizado, né, de algum lugar do país. Vem um professor virtualizado de algum lugar para dar uma aula sobre algo essencialmente teórico e você fica ali. Daí eu fico pensando, onde é que está a quadra de basquete? Onde é que está a piscina para natação? Onde é que está a academia de musculação? Onde está a sala de dança? Onde está o campo, a pista de atletismo? Eu estou falando da educação física, gente. Onde é que está o laboratório de fisiologia? Onde eu vou fazer um teste de carga? Onde eu vou explicar como é que funciona, né, na cinese, na biomecânica, a contração do músculo para gerar tal alavanca. Onde está isso nesses 50%? Né? Então, isso preocupa demais. Então, esse marco regulatório, nós estamos com uma expectativa bastante grande para que ele não seja apenas um engodo, né, de dizer assim, porque a gente sabe a pressão que o legislativo tem desses grandes grupos, né? E isso isso é para todas as matérias, e a educação não ia deixar de estar presente nesse rol, né? Então, nos preocupa muito. E alguns números bem rápidos, Alberto, de uma pesquisa da Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior, do censo de 2022-23. A graduação EAD, infelizmente, ela que tem a maior número de desistências. A graduação EAD é a que apresenta menor empregabilidade depois de formado. A graduação EAD é a que apresenta os menores salários depois de formado, que apesar de, por lei, não poder haver distinção no diploma, o empregador sabe, né? E, claro, áreas efervescentes como a educação física, que tem emprego todo santo dia, né? Elas vão acabar
assumindo alguns profissionais que vêm do EAD. Existem profissionais bons vindos do EAD, como eu falei antes. É claro que sim, mas eles são mais exceção do que regra, né? No presencial você tem maior carga de pessoas mais qualificadas, porque tem lá o tipo de avaliação adequado, porque tem o desenvolvimento de habilidades e chega a uma condição de capacidade para atuar no mercado, né? Então a gente tem todo um volume diferente dessas coisas e que faz a distinção entre modalidades de educação, né? E isso é realmente para a população prestar muita atenção, porque a gente precisa exigir uma regulação adequada para dar qualidade para a formação, porque senão nós estamos jogando literalmente a formação superior do Brasil no lixo, e são essas pessoas que atendem as pessoas, que é quem importa. Olha só, tem um recado aqui vindo da Austrália, tu já deve imaginar de quem é, né? Gostaria de enviar um grande abraço para o Alberto e para o meu irmão Léo, ouvindo a Rádio Caxias pelo app em Brisbane, é assim que se diz? Como é que... Brisbane, na Austrália. Quem manda o recado? Loana de Rosa. É, minha irmã. Mais uma... Ontem, durante o jogo, eu fico emocionado. Ela ligou pra gente durante o jogo, porque ela nos acompanha. Eu tô com a mãe no estádio, ela liga, né? Então a gente tem uma relação muito próxima. Sexta-feira de noite é o dia da reunião de família, né? Então, um beijo, Lô. Estamos aqui com o Albertinho. Quem é que tá lá na Austrália, Margot? O Rafinha, sobrinho da Margot, também na Austrália. Priscila, minha prima, Menegus, está na Austrália também escutando. A gente escuta pelo app. Tem muito caxiense no mundo aí, né? Muito. Muito caxiense. Caxias é uma exportadora de talentos. Jornalista no Japão, Graziela Andreato no Japão, o Diogo Moraes, que é colega em Bolonha, na Itália, enfim. A gente vai fazendo essas entrevistas. Agora, a Margot me contou esses dias que ela trabalha numa escola particular aqui em Caxias do Sul, que quando passa o professor de educação física, e isso é um elogio aos professores de educação física, aos bons professores, a criançada começa a vibrar. E ela disse assim que ela fica impressionada, né? Porque a criançada né, adora o professor de educação física. Que bacana isso, né? Embora a educação física nas escolas tenha mudado completamente eu não gosto de falar do nosso tempo, mas na nossa geração a gente tinha mais permissões, os professores mais permissões. Hoje existem outros regramentos na educação, mas assim, as crianças adoram o professor de educação física. Sim. E esse é um ponto, a criação, na saúde a gente fala muito disso, né? A criação do vínculo, né? A criação do vínculo. Daí também por isso nos assusta tanto essa formação distante, né? O profissional de educação física, o professor na escola, ele consegue estabelecer um vínculo. Eu não sei exatamente, Alberto, tem vários fatores, mas eu não sei exatamente se é porque tira a gurizada daquele espaço formal sentado. Eu não sei se o professor de educação física é o cara que consegue abraçar, né? E as crianças precisam. Tem um grande amigo meu que ele fala muito sobre o poder do afeto, né? Do abraço, do perguntar como tá teu pai, como tá tua família, tu brincou na rua, quem são teus amigos. E o professor de educação física, ele tem uma relação muito próxima, né? E o professor de educação física, ele consegue ensinar se divertindo, né? Se divertindo. E o que me assusta muito assim nas profissões é as pessoas relacionarem a palavra trabalho a tripalho, né? E não é assim, trabalho, tipo, como é que um cara pega e levanta no domingo, né, para vir fazer um programa de rádio e sem amar isso? E cara, quando tu levanta da cama, tu diz, hoje é o dia. É verdade, né? É verdade. E a segunda de manhã é super legal, e hoje é meu dia, e eu vou ser feliz pra caramba com aquilo que eu escolhi fazer. Como é que o cara aceita dar entrevista no domingo de manhã? É amor à profissão. Pior ainda, né? É amor à profissão. Exatamente. E daí eu peço, aí é com os pais o negócio. Aí é com os pais. Quando a escola disser, nós temos uma Olimpíada de Matemática ou de Português,
e nós vamos reduzir uma aula de educação física para o próximo ano, vocês digam, não, meu filho precisa de 3 aulas semanais em períodos intercalados ao longo da semana, porque ele está tratando da sua formação pessoal, da sua formação física, ele vai ser ativo fisicamente ao longo da vida. A educação física, ela é a primeira orientação do movimento da criança. Ela precisa estar ali e ela precisa seguir com o jovem até o final do ensino médio. Não existe trilha de carreira, não existe escolha que possa prescindir da educação física. Não existe. Porque senão depois a gente vai ficando velho e daí a gente se dá conta que a inatividade física que está incrustada na gente, ela é responsável por 26 doenças não transmissíveis, ok? Ela é a base de 26 doenças não transmissíveis. E mais um monte de outras, né? E daí eu começo a me movimentar, e aí eu começo a querer perder peso, e aí eu começo a querer que as minhas articulações andem, né? Aí não dá, vai ser difícil. Adianta? Adianta. Mas tu faz desde lá do início, né? A gente tem um TCC muito legal da Caroline Baldissera, nossa estudante, ex-estudante, né? Hoje diplomada, um beijo, Carol, né? Que ela fez relacionando menopausa, osteoporose e atividade física. Desde a infância, movimenta a questão da redução de impactos de sintomas da osteoporose. Desde a infância. É histórico de atividade física. E a educação física está no cerne disso, gente, é saúde. Eu posso comprovar. Eu sou muito grato aos meus professores de educação física, professor Frank, no Emílio Meyer, professora Dedé. Pai do Thiago. Pai do Thiago Frank. Thiago Frank, um abraço, Thiago. A professora Dedé, que fazia um trabalho fantástico no Emílio Dona Meyer. de pousada na Praia da Pinheira. Exatamente. A gente pode ser o Gabriel Citon, professor. O professor Fernandinho Lemos, que faz um trabalho lindo com o vôlei, da PP Vôlei aqui da UX. Enfim, a educação física, ela me tirou de outras coisas, né? Quer dizer, jogar vôlei, jogar basquete, jogar campeonato escolar, enfim. Olha, tem recados aqui, o Diego Bilhalva diz que eu não embarcaria num avião pilotado por alguém formado em vídeos do YouTube, nem eu, né? PADs muito bons, principalmente na formação de pós-graduação, mas há muitos sem critério científico, algo. Muito boa fala do professor Léo Rosa. Canal do professor Tigman, é isso assim? Isso, Tigman, bom dia, juntos em prol da educação de qualidade, professor e youtuber Tigman. Tem aqui Esse cara é top. Pós-cast, estamos ouvindo, pós-cast. Marilene Catani, bom dia, casal, bom programa. Roberta Boss dando bom dia, Rogério Moss dando bom dia, o pessoal participando no YouTube.